Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel mais uma vez. Nesse vídeo eu vou estar trazendo uma apresentação dessa obra aqui, que é uma obra magnífica e que justamente por causa disso e pela relevância cultural dela, intelectual dela, que eu resolvi trazer esse livro e falar sobre ele, tá? Que é As Seis Lições de Ludwig von Mises. Se você provavelmente é de direita ou então conhece é, essa parte de economia ou se interessa por política, alguma coisa, você já deve ter visto falar dessa obra, porque ela é realmente bastante conhecida nesse meio. Inclusive o autor também é bastante conhecido por ser talvez, o maior representante da escola austríaca de economia, né, que é Ludwig von Mises, e um defensor ferrenho do capitalismo e da liberdade individual, né? Então, através das premissas ali da Escola Austríaca de Economia, que é estritamente uma economia liberal, ele foi um defensor, né, o autor, Ludwig von Mises, foi um defensor ferrenho da liberdade individual, do livre mercado, da propriedade privada e de vários outros elementos aí que caracterizam a economia estritamente liberal e no sentido clássico e uma economia que tem como espectro político a direita, né? Então, é, por esses motivos pelo fato de ter gostado muito da obra e do autor e de ter conhecido o autor, eu resolvi trazer para o canal esse vídeo. Tá? O objetivo desse canal, meu nome é Samuel, eu trabalho com design e comunicação e também sou uma pessoa que é bastante estudiosa e tem uma vida intelectual bastante ativa. E para mim o elemento mais importante, talvez uma das características mais importantes que a gente pode desenvolver na nossa vida é a nossa capacidade intelectual, assim como o nosso desenvolvimento pessoal em geral, né? Mas nesse canal aqui eu vou estar trazendo bastante coisa sobre vida intelectual, sobre estudos, tá? Que agregam a nossa vida profissional, nossos negócios, nossa personalidade também. E de forma bastante sincera e descontraída, não é nada que tem por objetivo ser muito artificial nem nada disso. Beleza? Então vamos lá. Separei aqui a explicação desse livro em 4 fases aqui, para que vocês consigam compreender melhor e eu não vou ser muito prolixo. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a obra Seis Lições é basicamente do contexto dela e do autor. Né? O autor dele, como eu já falei, é Ludwig von Mises. Ele foi o maior, talvez um dos maiores, mais conhecidos representantes da escola austríaca de economia. Ele nasceu na Áustria é, no século XIX ali, e ele desenvolveu suas ideias ali, principalmente na sua fase mais ativa, pode-se dizer assim, quando estava ali na escola, na academia austríaca, né, na Universidade da Áustria. E é bem interessante que, quando a gente vai ver a vida de Ludwig von Mises, ele foi um cara que começou tendo uma certa atração, sedução pelas ideias marxistas, mas logo que foi estudando, ele começou estudando ali política, se interessou também por filosofia. Depois que ele conheceu a economia, ele foi se aproximando dos estudos e toda a sua formação a gente vai ver que ela é bem voltada para a economia política, né? Não só a sua formação, mas também a sua produção também é bastante voltada para essa parte da economia política, né? Onde ele atuou de forma mais ativa. Então é bem interessante a gente falar do fato de que von Mises ele é um grande representante aí do, da tese, né, de que a gente deve adotar o livre mercado, a gente deve defender a liberdade individual e o defensor de fato da liberdade mesmo. Ele é um grande representante dessa escola de pensamento, né? Ele escreveu obras bastante conhecidas, dentre as quais uma das mais conhecidas é o livro A Ação Humana, um tratado de economia, né? Que ele aborda a teoria da praxeologia, ele apresenta essa teoria, onde é uma teoria geral, né, da ação humana, né, onde a economia é apenas um fator, que é um fator dos mais determinantes para a ação humana. Né? É isso que ele vai defender.
Mas basicamente não vou falar da biografia de Ludwig von Mises, mas por alto a gente tem que saber que ele foi um homem passou por muitas dificuldades na vida. Na verdade, ele só se consolidou como acadêmico, escritor mesmo, só depois dos 40 anos. Se eu não me engano, o primeiro livro que ele publicou foi com 40 e poucos anos. E também justamente por causa de que ele enfrentou várias dificuldades no contexto ali da Segunda Guerra Mundial, né? Que ele passou por algumas dificuldades, invadiram a casa dele, pegaram vários escritos dele que só foram descobertos depois da morte dele. Então tem várias situações assim que consolidaram esse homem como um intelectual diferenciado, né? Que não estava para brincadeira. E também logo no começo da sua produção já se percebe ali uma grande tendência para defender a parte de direita e a parte também das ideias liberais contra o marxismo, né? Ele foi o cara aí que ele é conhecido por refutar o marxismo, porque, dentre outras coisas, ele formulou, né, teorias e ideias que fizeram com que a tese marxista, né, aquela apresentada no Manifesto Comunista e outras coisas, se tornasse totalmente inviável. Então ele inviabilizou a teoria marxista através de uma concepção firme das ideias liberais, das ideias de direita e do conservadorismo, pautada ali na defesa, né, como eu já falei, da propriedade privada, que é uma coisa que o socialismo rejeita sistematicamente através de uma ideia de um governo centralista, né, baseado num governo central, baseado no Estado, onde supostamente as coisas seriam todas colocadas em régua, né, iguais, e isso de fato não existe em uma economia real, né? A economia real ela depende da existência do capital, né? Então, basicamente é isso. Esse livro ele é uma reunião de 6 palestras que foram proferidas ali em Buenos Aires, né, onde ele foi convidado para dar essas palestras. E depois a esposa dele, né, Margit von Mises, reuniu essas palestras, né, transcreveu elas e se tornou essa obra aqui, né? Então, para falar um pouco mais do livro em si, das 6 lições e a minha função aqui é de fato que você que está vendo esse vídeo aí possa estar querendo ler esse livro aqui, porque ele de fato é muito importante. Além do mais, principalmente pelo fato de que as ideias que ele defende vão de encontro, né? Vão refutar aquilo que é uma doutrina bastante perigosa, que é a doutrina comunista, né? Então a gente deve dar bastante atenção, tem que estar bastante atento às ideias que a gente tem, e ele tem uma frase bastante simbólica nesse livro aqui, no final, na última palestra, onde ele fala ali de investimento estrangeiro. Ele fala que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão, que é o fato de que as ideias realmente têm consequências reais, né, para a vida das pessoas, assim como o comunismo, ao ser elaborado, teve uma ressonância, um resultado catastrófico na humanidade através de várias mortes com a implantação desse governo, né? Então é isso. Aqui ele fala sobre capitalismo, investimento estrangeiro, fala sobre intervencionismo, fala, enfim, de vários elementos da economia política e de vários fatores da economia que corroboram para a defesa, né, da liberdade individual dos indivíduos, para a propriedade privada e tudo isso. Ele fala também da inflação, né? O que é inflação? A ideia de que inflação, na verdade, é quando você perde o seu poder de compra, né, para estar por causa, na verdade, você perde seu poder de compra por causa da grande, né, quantidade de impressão de dinheiro feita pelo Estado, que desvaloriza a moeda, fazendo com que o seu poder de compra seja reduzido. Então você acaba sendo desvalorizado e acaba perdendo dinheiro meio que perdendo dinheiro sem saber, né, por causa que o Estado está imprimindo demais e você perde seu poder de compra. Ele explica tudo isso muito bem e fala por que a consequência inevitável do socialismo é você ter uma inflação muito grande, você não ter abertura para elevar o seu padrão de vida, algo que só é possível dentro de um sistema capitalista, né? Então ele defende isso.
essa obra aqui ele tem uma relevância muito grande no contexto cultural e intelectual, na minha opinião, em primeira instância, na minha opinião, porque ele, ele faz essa defesa ferrenha dessas ideias que elas devem estar sempre conosco, deve estar sempre, é, a gente deve estar sempre buscando entender a real razão de como as coisas funcionam. Eu, pelo menos, tenho esse entendimento. Porque a gente vive em uma sociedade e a realidade, às vezes, ela nos incentiva, na verdade, ela nos força a querer, a ter que entender como as coisas funcionam, até para que a gente possa viver melhor nela. E um dos componentes fundamentais da sociedade é a estrutura dela em si, né? A economia que rege ela, e a gente deve saber conviver e saber, e mais do que conviver, entender essa economia para que a gente possa ter ideias que favoreçam a nossa decisão e façam com que a gente tenha ideias boas e corretas sobre isso. Então, nesse sentido de ter ideias corretas do ponto de vista econômico, do ponto de vista de economia política, do ponto de vista até filosófico, esse livro aqui ele é fundamental para qualquer pessoa, tá? E então é basicamente isso. Para finalizar, eu recomendo que você leia essa obra, tá? Se você tem a pretensão de seguir uma carreira de vida intelectual séria e que tem uma certa tem um interesse, né, em estudar esses assuntos, eu acredito que esse livro aqui ele vai ser de bastante utilidade para você, tá? Então eu recomendo que você estude e leia esse livro, e se você ler e fazer isso e você gostou do vídeo, gostou dos comentários que eu teci aqui, você pode estar se inscrevendo no canal. Eu vou estar tentando trazer mais conteúdo sobre esses assuntos que eu abordo aqui. E se você querer, né, através dos meus comentários aqui, estar lendo esse livro, para mim vai ser um prazer ter conseguido fazer com que você despertasse esse comportamento e esse desejo, tá? Então é isso. Valeu, tamo junto e valeu. É nóis.